Boa tarde, mais uma live de quinta, 17h47. Mais uma vez, vou tentar fixar o tema aqui. Não sei por que eu não tô conseguindo. Vou conseguir. Então o tema de hoje, gente, é como transformar a máquina de costura na sua melhor amiga. Vou escrever aqui e a gente já começa. Espera aí. Na sua melhor amiga. A Lu já entrou. Oi, Lu. Agora eu preciso fixar esse tema. Aí, o tema já tá fixado. Gente, meu tripé que fica paradinho, ele quebrou e agora eu tô com um que mexe aqui, mas nós vamos conseguir. Seguinte, semana passada a live travou e aí eu aprendi que é porque o celular tava com a memória tava muito carregada, ele tava muito quente, então fiz todo o dever de casa, esvaziei o celular, tirei a capinha, só não coloquei o gelo porque meu cunhado riu de mim. Ele falou que isso é ridículo, então eu não coloquei, mas vamos ver, né? Eu rezei pra Nossa Senhora da Live, em Régia. Bom, então o tema de hoje é como transformar a máquina na sua melhor amiga. Eu sou a Ana Paula, sou uma arquiteta que ensina a costurar e aqui na Casa Costurada eu vou aprendendo e vou ensinando a despertar aquela menina cheia de ideias que existe em cada uma de nós, né? Dentro de cada uma de nós. Bom, seguinte, gente, fiz um roteirinho aqui porque o negócio é perder o medo da máquina, né? E aí eu separei aqui 7 dicas para ajudar vocês. E é o seguinte, esse medo da máquina, assim, muita gente me escreve e fala exatamente isso, assim, tenho medo da máquina. Não é uma coisa que eu tô inventando na minha cabeça, não. Gente, mas é um medo super normal, assim, eu vejo são muitas pessoas que me escrevem e convivendo com as pessoas, assim, nesse mundo da costura, né, as pessoas têm um pouquinho de medo mesmo, mas o que é importante é superar esse medo, né, não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar, assim, por que é importante a gente costurar na máquina de costura, né? A Régia tá falando que tem medo, é verdade, tem medo. As vantagens, né, da gente costurar na máquina de costura. Uma é a agilidade, a rapidez, né? Se a gente vai fazer uma peça grande, eu adoro trabalhos manuais, estou aqui, né, nesse mundo da costura, eu amo isso, mas eu gosto de resultado também, né? Eu gosto de ver pronto, eu não quero ficar um ano fazendo uma coisa e não ver. E a máquina, ela dá esse resultado, né? Então é muito legal, assim, a gente usa o tempo, né? Economiza o tempo para fazer as coisas grandes com a máquina para sobrar aquele tempo dos detalhes, a mão, dos bordadinhos. Então, assim, isso é uma grande vantagem da máquina. Uma outra vantagem é que a costura da máquina é uma costura mais firme, é uma costura que fica mais reforçada, que fica mais durável. Então, se você vai fazer alguma peça que vai lavar muito, tipo uma toalha de mesa, um jogo americano, umas capas de almofada, é legal que tudo isso tenha sido costurado à máquina para aguentar as lavagens, né, para aguentar esse batidão. Então a máquina dá muita durabilidade, ela dá uma firmeza na costura e uma durabilidade na peça. A outra vantagem de costurar na máquina de costura é que a máquina, ela te permite fazer peças mais elaboradas. Então, se você vai fazer assim, uma bolsa forrada, cheia de bolso, com a máquina permite milhões de alternativas, um pijama, coisas maiores, né? Uma colcha de patchwork, uma luva de cozinha acolchoada com patchwork. A máquina, ela vai te ajudar demais a fazer isso. Então, primeiro a gente tem que pensar nisso, né? Assim, como é legal, quais são as vantagens, né? E uma outra coisa, gente, costurar na máquina, assim, é fácil, é útil e é muito divertido. Eu provo pra vocês. Então, vamos aqui às dicas que eu acho que vão ajudar bastante. A dica número 1 é a seguinte: entenda o seu medo, né? Entenda o medo que você tem.
Aí você vai me falar assim, nossa, como assim, Ana Paula? Que é isso? Entenda o meu medo? Gente, porque vamos pensar aqui. A máquina, ela não vai tirar um pedaço do seu dedo, ela não vai tirar um pedaço da sua mão, ela não vai te atacar, ela não vai te morder, né? Ah lá, conceito arquitetura, a máquina não morde. Gente, a máquina não morde. Então, assim, ela não vai te causar, assim, diretamente nenhum mal, né? Tem, assim, é legal de olhar, assim, alguma coisa que tá por trás que tá justificando esse medo, né? E aí, assim, eu listei, assim, algumas hipóteses do que eu vejo nas pessoas, que eu converso, e dos medos que eu tinha também, né? Um medo, eu acho que é a comparação. Outro dia uma pessoa falou aqui comigo, ficou assim, espantada de saber que quando eu comecei, eu não sabia, né? Eu errava, eu fazia torto, meu pesponto não saía direito, né? Então, assim, quando você se compara com uma pessoa assim, que já trilhou o caminho, que tá numa fase mais adiantada do caminho, aí você fica com medo da comparação. E, na verdade, eu acho que a gente tem que se comparar com a gente mesma, né? Você faz hoje um pouquinho melhor do que você fez ontem. E eu acho que isso vale para tudo, não só para essa questão da máquina, né? Um outro medo que eu vejo que as pessoas têm é o medo de estragar a máquina, de quebrar a máquina, de comprar uma máquina. Aqui, ó, a mamãe tá falando, tem gente que tem medo de panela de pressão. É verdade, se você não souber usar. E a panela de pressão é mais perigosa que a máquina, viu, gente? Mas, aqui, ó, a Lala falando, eu tenho medo de panela de pressão. Bom, mas esse medo de quebrar a máquina, né? Se você tem esse medo de comprar a máquina, de sentar na máquina e destraçalhar a máquina, você pode comprar uma máquina com garantia, né? Se você acha que você vai quebrar alguma coisa, ou se o seu medo é esse, hoje em dia as marcas oferecem 1 ano de garantia, tem lojas que oferecem aquela garantia estendida, né? E aí pesquisa direitinho, né? Como que é essa garantia, o que essa garantia cobre, mas é uma alternativa. Um outro medo que eu vejo das pessoas é o medo de fracassar. É o medo de você mesmo, assim, você pensou, desejou tanto isso, né, foi atrás e aí de repente você acha que você não vai dar conta. Quem nunca, né, gente, teve esse medo, não só em relação à máquina de costura, mas em muitas outras coisas. O que eu acho disso, assim, é que uma coisa que a gente estava até conversando na outra live, quando a gente quer, não fica nada na frente, sabe? Quando a gente quer, a gente vence essas coisas todas. E o que eu tava falando, costurar não é um dom, não é um talento, é tipo assim, você acorda e fala, eu vou ser cantora de ópera. E vai depender de vários fatores, vai depender de você estudar, mas vai depender de você ter as cordas vocais propícias para aquilo também. A máquina não, gente, a máquina não é assim um dom. A máquina a gente aprende. Aqui, ó. A Lala tá falando, acho que costurar na máquina deve ser menos perigoso que dirigir um carro. Você sabe que eu falei disso na outra live? Contei de quando eu fui tirar carteira. Gente, dirigir carro você pode, sei lá, pôr em risco a vida das pessoas, né? A máquina é muito mais simples, eu garanto. Aqui, ó, a mamãe tá falando, o maior perigo é a costura ficar ruim. E vai ficar, gente, no começo vai ficar e aí a gente desmancha, só isso, né? Então, assim, acho importante listar esses medos porque aí vocês conseguem analisar, assim, o que tá por trás, né? Pra quem não tem máquina ainda, porque tem gente que tem máquina e tem medo da máquina, mas pra quem ainda não comprou, não teve coragem porque tá com medo, a segunda dica é pesquise. Tem muita gente que tem medo de comprar a máquina errada. Então, assim, defina um orçamento, faça pesquisas, pesquise as marcas conceituadas. Eu já falei aqui da Singer, já falei da Janome, da Brother, da Eugene. Pesquise essas marcas, que são marcas muito boas. Pesquise também, assim, uma assistência técnica fácil, né? Aonde que vocês vão conseguir uma assistência técnica fácil? Se aquilo ali, às vezes você decide por uma máquina importada e se quebrar uma peça, se acontecer alguma coisa, você não vai conseguir repor. Então, isso é importante pesquisar também. Entenda as funcionalidades da máquina que você está pesquisando, pesquisa máquina mecânica, máquina eletrônica, e não tenha preguiça de pesquisar. Aqui eu não vou te falar assim, compre a máquina tal. O que eu
tenho falado demais, assim, tem alguns pontos que você precisa olhar quando você vai comprar uma máquina para quando você está começando, que você tem que olhar se a máquina tem uma costura reta bonita, se a máquina faz zigue-zague, porque zigue-zague é um ponto super importante, que é um ponto que você vai fazer casa, que você vai fazer os arremates. Então não precisa ter aqueles pontos de bordado, mirabolantes, não. Então se ela tiver uma costura reta boa, se ela tiver o zigue-zague, uma coisa que eu acho muito legal para quem está iniciando, e até eu uso isso até hoje, esse recurso da máquina, que é o controle de velocidade. O controle de velocidade, o que ele é? A máquina vai mais rápido ou mais lenta, mas você vira uma chavinha e a própria máquina ela fica um pouco mais lenta ou um pouco mais rápida. Então, se você não tem um controle de pedal muito bom, e nossa, isso aconteceu comigo tanto quando eu comecei, eu pisava no pedal e a máquina assim, costurava tudo, e eu ficava doida. Então a máquina que tem esse controle de velocidade, hoje a máquina que eu tenho, ela tem, apesar dela ser antiga e eu já tenho ela há muito tempo, mas a máquina que eu aprendi não tinha esse controle de velocidade. Então eu coloco no controle lento, por mais que eu aperte o pedal até o fundo, ela não vai muito rápido. Então isso, ela acelera, acelera. Então ela não vai muito rápido. Hoje eu vou desconcentrar. Que eu lembrei desse negócio, desse vídeo da internet que é muito engraçado, esse acelera. Bom, então vamos... E aí uma outra coisa que a máquina, para quem está começando, é legal que ela tem a estrutura de metal. Então, vamos lá, são 5 coisas aqui que é legal de olhar nas máquinas. A costura reta boa, o ponto zigue-zague, o controle de velocidade, a máquina ser mecânica, porque a máquina eletrônica, ela é uma máquina muito cara e você tem que ver qual que é o seu objetivo, né? Eu mesma, assim, não sinto necessidade nenhuma de ter uma máquina eletrônica. E se a máquina tem estrutura de metal. Então, esses pontos são bem legais de observar quando você vai comprar a máquina. É uma escolha pessoal. Se vocês pesquisarem na internet, por exemplo, do mesmo produto, vocês vão ver gente falando que ama e gente falando que odeia. Então, acho legal olhar esses pontos e entender o que você quer, né? Agora é o seguinte, gente, feita a pesquisa, feita a escolha, você já vai se sentir mais aliviada, sabe? Você fez a escolha certa, assim, independente de qual marca, independente de qual modelo, essa vai ser a sua máquina e ela vai te trazer muitas alegrias e vocês vão fazer coisas muito lindas. Vocês vão ter bons resultados, assim, pode acreditar, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui, ó. Acho que para começar talvez seja uma boa ideia comprar uma usada. Pois isso é uma ideia, mas tem umas máquinas, por exemplo, até a minha, que é a Singer Zig-Zag 247, que tem gente que fica vendendo meio como relíquia, assim, tem que ver, pesquisar preço e tal, mas a máquina usada é uma boa. E é legal comprar de alguém, assim, que vai te dar uma assistência, né? Às vezes essas lojas mesmo que consertam máquinas, esses técnicos, eles podem ter alguma coisa para vender e prestar uma assistência, né? Aqui, ó. M. Gentilha, eu acho que você deve dar um curso presencial depois que acabar a pandemia. Que nada, gente, dá para aprender tudo aqui, ó. Eu tô no online aqui, a gente aprende tudo. Ai, a Lu, tá aí, descobri. Quando eu me aventurei a costurar, eu quase saí voando. Pois é, exatamente. É porque aquela máquina, Lu, aquela máquina não tinha esse controle de velocidade. E não são as máquinas mais modernas, que só máquina moderna que tem. Máquina antiga também tem o controle de velocidade. Essa antiga que eu tenho, ela tem esse controle. Aqui, ó, essa 247 já vi por quase R$700. Na verdade, essa máquina é mais ou menos tipo uns 500, entre 500 e 700. Eu acho que o valor não é muito diferente desse, não. Porque ela é uma máquina... tem até vídeo de técnico, esses técnicos de máquina de costura, tem uns vídeos no YouTube deles falando, assim, da maravilha que é essa máquina. Essa máquina realmente ela é sensacional. Então, ela é um bom investimento. Deixa eu só marcar o tempo aqui, gente, para eu não me perder. Bom, então eu já falei sobre os medos, né, que a gente tem que analisar os medos. A segunda dica que eu dei foi de pesquisar, né? E a terceira dica, gente, é conheça a sua máquina. Então, a máquina, comprou a máquina acabou de chegar, então vocês vão ter que começar uma relação.
Tudo é muito novo para vocês duas. Você não conhece a máquina, ela não te conhece, né? E a melhor maneira da gente começar uma relação com a máquina é a gente ver o manual, né? E ler o manual. Graças a Deus que máquina vem com manual, porque tem tanta coisa nessa vida que não vem com manual, né? Gente, filho não vem com manual, marido não vem com manual, né? Vou parar por aí, né? Vamos mudar de assunto. E no manual vai te mostrar assim como passar a linha na máquina, como encher a bobina, como encaixar a bobina, largura de ponto, tensão da linha. Tem as próprias marcas, elas têm canal no YouTube onde elas têm um passo a passo dos modelos. Assim, a Singer tem muitos vídeos de vários modelos, então ensina muitas coisas. Essas coisas aqui que eu tô falando assim que teria no manual, vocês podem ver no vídeo. Eu mesma aqui no meu canal já fiz um vídeo mostrando todo o mecanismo da minha máquina, como que passa a linha, como que enche a bobina, explicando para que serve cada coisa. Então a gente precisa conhecer a máquina, né? Assim, não vai ser da noite pro dia que vocês vão conhecer tudo. Muitas vezes a máquina vai ter umas funções que você vai descobrir depois, né? E que vão te agregar muito, mas vai criando essa relação aí com a máquina, né? Aqui, ó, a Régia falando dessa máquina, dessa Singer 247, também não deve dar muita manutenção, e isso valoriza. Exatamente. Eu acho que eu não lembro de quando eu consertei essa máquina. Não dá mesmo. A Lala falando, Caio não veio com manual. Até hoje eu penso em processar a maternidade. Nossa. Ai, gente, tinha que ter manual de filho, mas tinha que ter manual de mãe também, né? Não tem, infelizmente. Mas aí, ó, como que a máquina é mais fácil? A máquina tem manual. Então, aqui, ó, a quarta dica. Treine. Vai com calma, né? Eu tenho um vídeo aqui onde eu dou uns exercícios para treinar, e são uns exercícios que são umas brincadeiras, né? Aqui eu até trouxe os paninhos que eu fiz no vídeo, que eu mostro no vídeo, que para ir treinando postura reta. Esse daqui é para treinar o arremate, que a gente vai, depois para, faz o arremate e volta, por isso que ele tem essa mais coloridinho aqui no meio. Tem um outro exercício que eu até fiz um quadrinho aqui, que é para a gente treinar, virar nos cantos. Então, você chega no canto, você tá no número 5. Aqui tá falando que travou aí pra vocês, pra mim tá falando que a conexão tava ruim. Se tá bom aí pra vocês, vocês podiam me dar um joinha aí, me fala se tá bom. Eu mexo no celular e ele fica balançando. Bom, mas então essa cestinha aqui, ó, tá vendo? Ela é super fácil de fazer, então ela é um projeto simples pra quem tá começando. Aqui a Régia falando que travou. Destravou aí, Régia? Que acho que agora foi a conexão, não foi o celular. Porque o Instagram aqui me mandou uma mensagem aqui. Me fala aí como é que tá. Vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir? Tô vendo um monte de coraçãozinho aqui. Voltou. Bom, então o que eu tava falando é dos projetos simples, de começar com os projetos simples. Tava falando dessa cestinha aqui, que é um projeto que tem no canal. Ele tá lá no canal como cestinha pra piquenique. Eu postei outro dia ele com um pãozinho de queijo, que é uma cestinha para pãozinho de queijo. Você pode colocar na mesa e você pode carregar também. Serve como uma nécessaire também, ó. Então, esse projeto aqui, ele é super, super fácil para quem tá começando e ele dá para você dar de presente. Eu acho que esse projeto aqui dá um quentinho assim no coração, ele dá uma alegria, dá uma sensação de que eu consegui, sabe? Esse projeto aqui é legal.
Tem também uma coisa mega power fácil, que é o guardanapo de bainha desfiada e que é super chique, né? Então é um projeto também que dá uma alegria, assim, que a gente acha que a gente fez uma coisa muito fina. É esse daqui, que tem a bainha desfiada, que ele é facinho de fazer. Então, comece de uma forma simples, né? E aí, com o tempo, você vai evoluindo, né? É assim que as coisas acontecem, né? Aqui, ó, a mamãe falando, rezo todos os dias para quem inventou a máquina de costura, de lavar louça, de lavar roupa, aspirador de pó. O Werner aqui, ele reza para lavar louça, ele ama lavar louça. Ajuda ele. Bom, gente, a sexta dica é ter paciência. Tenha paciência. A gente não nasceu sabendo, né? Todo mundo começou do absoluto zero, gente. Eu comecei do absoluto zero, né? A gente tem que entender, assim, que o aprendizado, existe um processo no aprendizado, né? Tem uma curva de aprendizado, assim, que a gente tem que passar por ela. Então, assim, não se cobre, não cobre, assim, de você ser a the queen da máquina de costura, assim, na primeira tentativa, né? Assim, as probabilidades disso acontecer, assim, são quase nulas, assim, tem aí uns prodígios, mas são muito raros. Eu não fui um prodígio na máquina. Vale a gente lembrar, assim, todo aprendizado, todo começo, assim, ele exige um esforço, né? Pensa um pouquinho, assim, qual que foi a primeira vez que você... Não, qual que foi... Olha só, outro dia eu tava pensando isso, assim, qual que foi a última vez que você aprendeu uma coisa pela primeira vez? Pode ser que tenha muito tempo, né? Tenta lembrar aí como é que era, né? A gente precisa de um esforcinho quando a gente vai começar uma coisa pela primeira vez, né? Então, tenha paciência, trate esse processo com carinho, não se cobre tanto, entenda mesmo assim que é um processo, né? O aprendizado é um processo. Aqui a Lu falou, transformar esses exercícios em quadrinhos é muito legal. Pois é, já fiz 2 quadrinhos, depois eu tirei ele lá do ateliê para mostrar aqui, mas eles ficam fofos, assim, e eu fiz no brim branco com a linha vermelha, achei que ficou super bonitinho. Gente, a 7ª e última dica é costure. O que a gente tem que fazer para aprender? Como é que a gente aprende a costurar? Costurando, né? Não tem outro jeito, assim, você não vai acordar amanhã sabendo costurar, né? Tudo precisa de um empenho. Então, as 7 dicas são essas. Sentir medo, assim, é super normal. O que a gente não pode é deixar esse medo parar a gente, né? Paralisar a gente, né? Lembra de uma coisa que eu falo sempre aqui, né? Que feito é melhor que perfeito, que se não significa fazer de qualquer jeito, né? Feito é melhor que perfeito, é a gente fazer o melhor que a gente consegue. E o melhor que a gente consegue é o melhor que existe, tá bom? Então, dedique-se, curta o processo, não deixe o medo da máquina te impedir. Eu sei que dentro de você existe uma menina cheia de ideias e bora acordar essa menina aí, né não? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, peraí. O quadrinho vai ficar todo certinho igual o seu, ou uma obra modernista. Uai, vale, né não? E eu acho legal, sabe, a gente guardar, registrar. A gente não tem que registrar só o que ficou perfeito, não. Eu tenho uma saia que eu fiz quando eu tinha 17 anos, uma saia de festa junina. Ela existe até hoje. Gente, eu acho que eu tenho que mostrar aqui, qualquer dia desses, assim, o avesso dessa saia, porque é uma saia de retalhos, eu fui emendando os retalhos e eu fiz a saia e por dentro, gente, mas por dentro parece, assim, uma teia de aranha. Eu uso essa saia até hoje. Eu não consertei, assim, eu não fui lá por trás dela e arrumar, de vez em quando eu corto umas linhas, mas eu lembro quando eu fiz essa saia de retalho, eu fiquei tão orgulhosa. Ela é a minha roupa de festa junina, assim, é uma saia linda, que eu não gosto daquele estereótipo da pessoa da roça, né? Eu ponho essa saia e uma blusa de lã, que é sempre frio. Eu acho linda, linda, linda. E ela é horrível por dentro, assim, mas é a minha marca, né? É o que eu dava conta de fazer na época, é o que eu consegui fazer na época. Então, se o seu exercício ficar assim tortinho, põe ele no quadro assim mesmo, né?
Aqui, ó, a mamãe falando. Ah, a Régia falou que o quadro dela vai ser abstrato. Aqui, ó, nossas costureiras são treinadas no ateliê, chegam como costureiras limitadas e se tornam exímias na costura fina. Exatamente, a gente treina elas não chegam sabendo tudo. Costura é aprendizado mesmo. E as que têm paciência e boa vontade são as que ficam melhores, assim, as que chegam querendo aprender. Aqui a Lu, eu já usei muito essa saia. Pois é, você sabe como é que é a parte de dentro dessa saia, né? A Lívia, eu tenho dificuldade de passar a linha na máquina, ainda bem que tem a tia Ruth para me ajudar. E tem os vídeos também, né? No meu vídeo eu ensino a passar a linha. É só um caminho que você tem que decorar. Passar a linha não é difícil, né? É só lembrar do caminho. Tem máquina, eu não lembro se a minha tem, mas tem máquina que você abre assim uma portinha, que ela mostra ali um desenho do caminho. Você pode até deixar o manual com esse desenho, porque ele vai mostrando exatamente onde a linha passa. Pode deixar assim à mão, bem fácil de usar. Toda vez que tiver que passar, gente, com umas 4 passadas você já decora como é que passa a linha. É fácil, não é difícil. Então, deixa eu recapitular aqui pra vocês, pegar minhas colinhas e recapitular as dicas aqui. Então, eu dei 7 dicas. Então, a primeira dica é entenda o seu medo. A segunda dica é pesquise as máquinas. A terceira dica é conheça a sua máquina quando ela chegar, né? Rola aí, estabeleça uma relação gostosa com a sua máquina, né? A quarta dica é treine, e aí eu falei do vídeo que eu tenho aqui do treino. Eu vou até mostrar aqui pra quem chegou agora o quadrinho que eu fiz. Galera tá falando aí que o quadrinho deles vai virar arte abstrata. Tô falando que vale super a pena, é do jeito que ficar, tem que emoldurar mesmo, porque é uma vitória, né? Esse exercício é um exercício de paciência também, a gente fica ali um tempo fazendo, aí quando você vai fazendo esse exercício, você entende a tensão do ponto, você entende como que funciona a carretilha, você vai entendendo. O legal desse exercício não é só você fazer a costura reta, não, é você desenvolver essa relação com a máquina mesmo, você entender. Aí você vai testando, assim, abre o ponto, coloca o ponto mais menorzinho, o ponto maior, faz um zigue-zague. É uma brincadeira, assim, é gostar de mexer na máquina, igual o menino quando entra em carro, né, que fica apertando tudo quanto é botão e tal. Vai treinando, vai brincando na máquina, né? A segunda dica é comece simples, e aí mostrei os projetos simples que a gente pode fazer aqui. Um deles é essa cestinha, esse saquinho para piquenique ou para pão de queijo. A sexta dica é ter paciência, né? Ninguém nasceu sabendo. Falo, repito, costura não é dom, costura é treino, boa vontade. Se você quiser, você consegue. E a sétima dica é costure, né? Vamos costurar. A gente só aprende a costurar costurando. Ai, vamos ver o que mais aqui, ó. O que vocês estão falando? A Lívia tá falando que a máquina da minha mãe é igual à sua. Ai, não sabia, que legal. E a Lu, ó, para tudo, paciência, boa vontade e comprometimento. Exatamente. Pra fazer... Nossa, eu lembro quando eu comecei a fazer yoga. A yoga tem uma frase, né, um mantra que é assim, sem pressa e sem pausa. E toda vez que estava muito difícil, eu pensava nisso, assim, sem pressa e sem pausa. Uma coisa que eu gostava muito na yoga é que a sala era mais escurinha, então a gente não ficava vendo o que a outra pessoa estava fazendo. Então é você com você mesma. Então ali naquele dia eu tento ser melhor do que eu fui no dia anterior. É só isso, né? A Lu perguntando aqui, a máquina precisa limpar? Precisa. Limpar ela por dentro? Sim, precisa. A gente tem que passar uma escovinha, tirar, porque às vezes vai ficando cheia de fiapo, então a gente tem sempre que limpar. Tem vídeos, eu acho que nesses canais das máquinas até tem. No vídeo que eu fiz da minha máquina eu não mostrei como que limpa, é legal, vou fazer um outro para mostrar como que limpa, mas é uma coisa simples. Limpar onde está a bobina, onde fica a bobina, às vezes fica muito fiapinho, depende do tecido que você costurar também, ele solta mais fiapo, então isso tudo vai sujando a máquina. Tem que pôr um pouquinho de óleo, bem pouquinho,
Mas é uma coisa muito simples, gente. Não é igual você ter um carro e você tem que mexer na mecânica do carro e você não sabe. Não é isso. A máquina é muito mais simples. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu tô querendo fazer conversar um pouquinho com o meu técnico, porque vocês estão perguntando muito de preço, de máquina e tal, e aí eu posso trazer umas informações assim mais fidedignas para vocês, tá? Aí eu faço isso. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar, assim. Eu falo muito que a máquina é uma aliada. Eu amo a máquina de costura. Outro dia eu fiz o porta-lápis à mão. É totalmente possível fazer à mão. A minha tia-avó, a tia Ila, a mamãe conta que ela estava viajando e ela viu um vestido e ela estava hospedada na casa de um parente que não tinha máquina e ela comprou o tecido e ela fez um vestido muito chique de musseline, todo preguiado. Ela fez o vestido inteirinho à mão. Agora você imagina assim, o tempo que ela gastou para fazer isso. Se ela fez à mão porque a máquina dela não estava ali, ela também era uma adepta da máquina. Então assim, é possível, mas é o que eu falo, assim, eu quero costurar, eu gosto do trabalho manual, amo aquele momento ali, mas eu também quero ver resultado. E a máquina vai me dar resultado, né? E aí eu vou deixar o tempo, eu vou rápido na máquina para eu ter tempo para fazer os bordados, para fazer a costura de mão que eu gosto, os detalhes, né? Mas eu não quero mesmo assim, um projeto, às vezes, que ele dura muito tempo, às vezes eu desanimo, ele perde um pouco o sentido pra mim, né? A Lu falando aqui, ó. Você é a nossa professora da moda, da Casa Costurada. Aqui é a Casa Costurada. Eu até tô aqui com um monte de coisinha. Isso aqui é uma coisa tão antiga, olha, que é a minha Casa Costurada. Isso eu fiz pra Olivia, pro quarto dela, há muito tempo. E aqui tá o cachepô que eu fiz eu fiz vários, tem uns com planta aqui em casa e esse daqui eu tô colocando os meus cabinhos de celular, os fones de ouvido. Esse daqui é facinho de fazer, eu fiz na live outro dia, levei 15 minutos pra fazer e é o último vídeo que eu postei falando sobre que costura pode ser rápida. Esse aqui eu fiz em 15 minutos. No vídeo eu ensino também a fazer o molde e aí vocês podem fazer para qualquer vaso. Então eu ensino a tirar a medida no vaso e aí você faz, porque a gente tem muitas plantas, né? Então você pode fazer para todos os seus vasos que o molde dá certinho. Outra coisa também, o vídeo que eu vou soltar essa semana, porque a live da semana passada, que eu falei sobre os materiais que a gente precisa para começar a costurar, ela ficou muito travada. Ela tá aqui no Instagram, dá para ouvir tudo da live, mas como a imagem não ficou muito boa, não dá para mostrar muito bem os materiais. Então eu fiz o vídeo porque eu queria que vocês vissem, né? Vissem a minha tesoura, vissem as coisas direitinho. Então o vídeo que eu vou soltar essa semana é esse, explicando melhor, dando um pouquinho mais de instrução, né? Porque aí eu acho que é legal ficar registrado para vocês verem os materiais. Como eu falei, assim, é um kit super enxuto, é um kit que vocês vão conseguir fazer tudo com esse kit. Depois podem comprar outras coisas, mas eu não queria dar uma lista assim, que ia ficar coisa sem usar, igual a gente recebe lista de material de escola, sabe? E aí, de menino, de criança, e aí o ano passa e fica aquele monte de coisa sem usar e eu fico muito brava com isso. Então eu fiz uma lista enxuta, tudo que vocês comprarem ali, vocês vão conseguir usar, tá bom? E os tecidos. Lá eu falo também dos tecidos. Tecido é o que eu tava falando na outra live. Eu começaria e indico vocês a começar com os tecidos de algodão. Não indico tecido assim muito barato, tecido muito sintético, a costura não fica boa. Aí você vai achar que você não sabe costurar, mas não é o tecido que não possibilita que a costura fique boa. Então, eu não aconselho comprar tecido muito sintético, aqueles assim mega baratinhos para começar a costurar, porque você vai ter uma falsa impressão, você vai achar que você não tá fazendo direito. O algodão, ele dá uma costura bonita, ele não é caro, né, gente? Pensa bem. Outro dia eu comprei um misto de algodão, um estampadinho lindo, até mostrei aqui.
Esse que era misto, que não era 100% algodão, ele custou tipo R$13 e pouco, R$14 o metro, com 1,5 m de largura. E os que eu gosto, o xadrezinho Cataguases, que é um xadrezinho fio tinto, que é 100% algodão, ele custou 20 e poucos reais. Então, assim, não é um tecido super caro. Vou até explicar aqui para vocês o que é o tecido fio tinto, porque existe o tecido impresso, né? O tecido com impressão digital, que é um tecido que é como se ele fosse pintado. Então, é um tecido que desbota mais. O tecido, o fio tinto é antes de ser tecido o tecido, né, de ser tramado o tecido, o fio é tingido, então mergulhado, né, na tinta, e aí é feito o tramado. Então esse Cataguases, as tricolines da Renault, os xadrezinhos, cada xadrezinho mais lindo que o outro, cada cor, tem o vermelhinho clássico, azul marinho, amarelo, mas tem lilás, tem assim um cinza bonitinho, é muito lindo, gente, muito lindo, verde de tudo quanto é tom. Então são tecidos melhores e não são tecidos tão caros, né? 20 e poucos reais o metro. Então eu aconselho começar por esses tecidos. Não comece assim, viscose e seda é muito difícil de costurar, ela dança muito. Viludo nem se fala, viludo é um pouquinho mais difícil também. E um tecido que é fácil de costurar, mas que eu não aconselho comprar agora é um linho, por exemplo, porque linho é caro. Então você vai ficar com dó, né, de cortar, de costurar o linho, porque é muito caro, você vai ficar com dó de errar. Então o melhor mesmo é o algodão. Deixa eu ver que vocês estão perguntando umas coisas aqui, ó. A Régia perguntou dos tecidos. Qual a metragem? Não faço ideia. Depende do que você vai fazer, né? Aqui eu tenho feito coisas pequenas, né? Que com 1 metro de tecido, às vezes menos, você consegue falar. Eu sempre dou o molde e mostro o tanto que gasta. Mas no começo, não sei, compra assim 1 metro. Se você gostar de algumas cores, compra assim os 3 tecidos, 1 metro de cada um, pra você brincar um pouquinho, né? Não gasta muito, não. Aqui, ó, a Valéria tá perguntando qual a loja que você compra tecidos em BH. Ai, gente, até já falei aqui outro dia, é a J Lira. Eu adoro a J Lira. A J Lira, ela não tem assim um estoque enorme, não, mas eu acho tudo lá é bom, sabe? Lá é uma loja no Barro Preto. O Barro Preto é o bairro aqui das lojas de tecido, então se você vai lá, você consegue rodar ali todos os quarteirões em volta, você vai ter tecido, mas eu gosto muito, eles têm uma variedade boa, eles têm esses tecidos, né, a Tricoline Cataguases e a Tricoline Renault, eles têm lá, né, muito legal. Onde acha esses pela internet? Tem dica? Eu quero testar algumas lojas, porque eu compro muito tecido fino na internet. Então, por exemplo, a GJ é uma boa loja para você comprar, a Mitos é uma boa loja, mas eu não sei se essas lojas têm esses algodões. Então, eu preciso testar as lojas que vendem algodão para indicar aqui para vocês. E é uma coisa que eu já estou testando, então já. Porque eu preciso testar o atendimento, né? Essas lojas que eu tô falando, a GJ e a Mitos, é um atendimento ótimo, assim, chega tudo rápido, você consegue ter uma agilidade, assim, às vezes até no WhatsApp você consegue mandar uma mensagem e eles te respondem rápido, mas esses tecidos de algodão eu tô testando agora, tá bom? E aí eu vou falar pra vocês. A J Lira, eles vendem pelo WhatsApp, entra no site da J Lira e eles vendem também, eles fazem... na verdade, eu não sei se foi só por causa da pandemia, eu acho que você fazia o pedido e ia lá buscar. Tem umas lojas que ainda não se modernizaram muito, né? Mas, gente, loja de tecido na internet é o que não falta. Então, eu fiz uma triagem enorme. Eu não queria muito comprar esses tecidos dessas estampas digitais, são lindos, mas você tem que ver o que você vai fazer porque pode desbotar. Então, para as coisas que lavam muito, às vezes eu prefiro assim, usar um linho e fazer um bordado. O bordado dá a graça, dá a estampa ali, e é um tecido que eu tenho certeza que não vai desbotar. Esses xadrezinhos que eu tô falando, eles duram uma vida, assim, são maravilhosos. A Régia aqui, o Ateliê da Vila é mara, comprei coisas de bordado por sua indicação. O Ateliê da Vila é muito legal aqui, né? As minhas canetas mágicas eu comprei lá também, eu não tava achando em lugar nenhum,
e consegui comprar lá. Que bom, Régia, que você teve uma boa experiência. Vou até falar pra eles, que coisa boa. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me mandar no direct ou aqui no feed mesmo. Podem me mandar no Facebook. Então eu tenho o canal A Casa Costurada, tem página no Facebook, tem canal no YouTube. O canal no YouTube é com o meu nome, Ana Paula Blanc, igual aqui no Instagram, viu? E vocês me acham em todos esses lugares, sou eu mesma que respondo. E fiquem à vontade para me fazer as perguntas, estou super à disposição, quero ajudar todo mundo, tá bom? Um beijo, na live até semana que vem, fiquem atentos aí aos vídeos que eu vou soltando e muito obrigada por todo mundo aqui, viu? A Lu arrasou, Nana brilhou, uhul, ganhei uma estrelinha, ganhei 4 estrelinhas. Um beijo, gente, a live vai ficar gravada, tá bom?